E o que te lembra o dia 13 de outubro de 2017? Essa é a data do show no Beira-Rio, No Beira-Rio? abrindo o Paul McCartney, né? Essa história aí começou com um telefonema, como é que foi isso, Frank? Cara, essa história, eu estava ainda atuando na Unicinos como coordenador de um curso de música, e ao mesmo tempo é um negócio assim, tu tá atuando no cenário, mas tu tá principalmente atendendo uma demanda de um curso, tu tem um trabalho, um ofício, um emprego numa universidade Sim, ali, imagino. e tu não tá, tu tá atuando, tá compondo, lançando material, sim, mas tu tá tentando atender a dois senhores, assim, que é a questão, né, do teu vínculo com uma instituição séria ali de ensino, e o outro senhor seria a tua própria carreira musical, então, né, tu tentava tocar isso com um certo equilíbrio, né, não desguarnecendo nenhum das duas vias aí de atuação. E lá pelas tantas me ligou o Lelê Bortolassi, né, famoso, e ele me pediu material dizendo, cara, de repente a gente vai enviar teu material para ver se teu nome pode ser colocado como uma opção para abrir o show do Paul McCartney no Beira-Rio. Sim. E daí eu organizei o material, enviei para ele, e demorou um tempinho, não muito, e ele me ligou dizendo, tu foi escolhido, tu vai abrir o show do Paul McCartney no Beira-Rio. Arrepiou, hein? Imagino. Em meio ao que é a tua rotina com família, filhos, esposa, trabalho, emprego, seja o que for, tu não espera ouvir isso na vida, assim, né? Não exagerando e não me autodepreciando, não me vendo, não que eu não me visse como merecedor, mas é algo muito estranho alguém dizer, tu vai abrir o show do Paul McCartney, né? Porque daí tu já sabe de um modo ou outro que provavelmente tu não vai poder abrir com banda, tu vai ter que tocar sozinho, coisa e tal. Mas é uma oportunidade tanto de vida tu ter essa experiência. Sim. E isso foi realmente muito intenso, um pouco desgastante seguir com a minha rotina e ao mesmo tempo ter que se organizar, ensaiar. E foi uma baita experiência, claro. Eu acabei convidando o Luciano Albo, como a gente já mencionou. Então a gente ensaiou bastante para fazer, né, interpretações a duas vozes. Teve acho que um retorno de público bacana, ninguém nos hostilizou, né? Tu põe alguém para tocar antes do Paul McCartney e não é uma banda internacional, são dois guris da cena local, digamos assim. E foi interessante, a gente saiu, estava chovendo, a gente saiu depois do palco, pegou um pouco de chuva, foi para os corredores ali dos vestiários do Beira-Rio, daí a produção do Paul nos chamou, porque o Paul queria nos conhecer. Sim, né? imagina. Essa história eu já contei várias vezes, mas é bacana que o Paul quis conhecer os músicos que abriram o show dele. Daí a famosa situação dele nos perguntar como é que a gente estava tudo bem, como é que foi a experiência, viu que o meu terno estava molhado da chuva, ele passou a mão no meu ombro, né? Ô, Frank, e qual foi a sensação, assim, no ar? Tu curtia ele desde pequeno e tal. Eu conheci, como eu disse pro Ney, eu fiz entrevista com o Ney também através de vocês, né? Os Stones, os Beatles, né? Porque era outra geração. Então, eu fui resgatar historicamente e tal. Mas tu sentiu, assim, o cara é diferenciado, que nem eu te vendo, assim, eu sinto algo legal, sabe? É todo mundo aqui feliz no estúdio e tal, na tua presença. Tu sentiu lá algo assim interessante, diferente, ou tu olhou ele assim... E a tal história também do japonês, né? Que tirou a foto. Bom, Giancarlo. Cara, na verdade, a gente está diante de um músico de uma cidade do interior, uma cidade importante da Inglaterra, obviamente, mas que não era a capital, era Liverpool, uma cidade portuária importante, mas um cara que, junto com os seus outros companheiros de banda, criou muita coisa, colocou seu nome na história não só da música, mas na história mundial, na história da indústria fonográfica, na história, enfim. Então, um cara que tem, assim, do que era aquela simplicidade inicial de garoto, de querer tocar rock and roll, virou um negócio assim que nem eles imaginavam que iam se tornar em termos de padrão de música, padrão de comportamento, visual, enfim, o impacto deles na história.
não que seja um mundo gosta dos Beatles e é normal que uma pessoa ou outra não goste também, é normal. Mas no meu caso sempre fui um cara muito influenciado pelo tipo de composição dos Beatles, pelo tipo de linha de baixo. Como eu mencionei, não tive aula de baixo, tive bons baixistas nos discos, né? Dos Beatles, dos Ramones, do The Who, assim. Então, cara, eu tava com todo esse filme passando na cabeça, né? Um cara que me influenciou, que influenciou a Jovem Guarda, que influenciou mudanças de comportamento no mundo todo, né? Um cara com uma obra gigantesca pelos Beatles, pelo Paul McCartney solo, pela banda Wings, né? Então eu estava diante assim de uma coisa meio eu com meu cotidiano, minhas questões pessoais, minhas tarefas como prof, coordenador de curso, quais são os meus objetivos de vida, e eu estava diante de um cara ali que, puxa vida, né? Um cara que tinha idade ou talvez recursos para não necessariamente se expor circulando pelo mundo em turnês, e o cara gosta tanto disso e é tão generoso que ele casualmente nesse ano vai ter show dele no Brasil até. Então, Giancarlo, estava ali, tá passando um monte de coisa na cabeça, né? Não apenas assim a questão de alguma vaidade, que é algo que eu me esmero sempre, né? Ser uma pessoa muito simples e low profile, né? Baixo perfil, assim. Então, estava ali vivenciando tudo aquilo, e talvez a lição maior foi olhando isso tudo que eu te comentei, que ele tem uma discografia gigante. Com Beatles, com o Paul McCartney solo, com o Wings. Eu comecei a gravar material novo na semana seguinte em Porto Alegre, e que viria a ser um disco, né? O Histórias Excêntricas ou Algum Tipo de Urgência. Né? Ter tocado com ele, ter voltado a pesquisar o material dele nas plataformas, e né, foi uma tomada de consciência de lançar mais material, de tentar tornar mais consistente a minha discografia. Sim. E lancei bastante coisa depois dessa experiência dele, aí gravei uns 3, 4 discos depois.